Olá, alunos do primeiro ano de Sociologia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de Sociologia. E hoje estamos aí na página 18 da apostila de vocês, e aí aparece aí um grande pensador aí na apostila de vocês, chamado Karl Marx. Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, ou seja, no século XIX. Então, eu gostaria aqui nesta aula de aprofundar mais o pensamento marxista, ou esse pensamento, esse grande pensador do século XIX, que é o pai do comunismo, é um dos grandes pensadores da área das ciências humanas. Então, todos que estudam a área das ciências humanas vão se defrontar com Karl Marx, ok? Então, como eu disse, Karl Marx é o pai do comunismo, e Karl Marx era um alemão, né, viveu no século XIX, e defendeu as suas teorias. Suas teorias foram sempre contra o capitalismo, o nosso sistema. Então, Karl Marx sempre foi contra o nosso sistema capitalista e sempre idealizou o sistema socialista, e depois que iria entrar, ia se transformar no sistema econômico comunista. E aí quando ele vai dizer aí que vai ocorrer a ditadura do proletariado, ok? Pois eu vou explicar para vocês o que é a ditadura do proletariado. Marx dizia que a sociedade humana ela progrediu, né, por meio de lutas de classe. Ou seja, sempre houve, durante a história da humanidade, as lutas de classe. De um lado estão os ricos e do outro lado estão os pobres, ok? De um lado estão os proletários e do outro lado estão a burguesia. Essa luta é um conflito entre burguesia e proletariado, ou seja, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção e têm que trabalhar para aqueles que detêm os meios de produção. A ditadura do proletariado, como eu havia dito, foi a expressão que Marx usou para o capitalismo, para esse nosso sistema em que vivemos. Ele entendia que o capitalismo, esse sistema que nós temos, sistema econômico, é exercido por classes sociais em seu próprio benefício. Então, o capitalismo ele se estrutura através das classes sociais em seu próprio benefício, ou seja, daqueles que têm mais dinheiro. Quem tem mais capital vai fazendo mais capital. Aqueles que não têm capital vai perdendo o que tem ainda, ok? Marx acreditava também que o capitalismo encontraria aí um colapso. O capitalismo iria entrar em um colapso. E seu substituto seria o sistema socialista. O sistema socialista entra em ação, onde o Estado ele governa todas as instituições, não há mais empresas privadas, não há mais instituições privadas. Todas vão pertencer ao Estado. E o governo seria o Estado. E aí também esse sistema socialista entraria em colapso e se transformaria no sistema econômico comunista, onde não haveria classes sociais. É aí que Marx diz que aconteceria aí esse conceito que ele mostra, né, que é a proletarização, né, de todos que vão nesse sistema, conhecido como a ditadura do proletariado, onde o proletariado vai ter vez, vai ter voz e vai ter poder. Então, no comunismo, uma parcela da sociedade vai administrar o país. No socialismo, o Estado que governa o país. E no sistema capitalista, nós sabemos que os ricos, os grandes empresários, os grandes banqueiros administram o país. Então, Marx, o sonho dele era destruir o capitalismo e entrar com um sistema econômico socialista, e depois esse sistema socialista se transformaria no sistema econômico comunista. Daí ele é conhecido como o pai do comunismo, ok? Marx identificou três grandes classes sociais, né? A primeira classe social que ele identifica são os proletários, né? Os proletários são a classe trabalhadora. Ele vai também identificar os capitalistas, aqueles que têm muito dinheiro, muito capital. E o terceiro ele vai identificar como os latifundiários, os grandes proprietários de terra, que também têm muito capital e têm muitas terras. E aí nós vamos entrar um pouco aí na ideologia de Marx. Marx teve várias ideologias. Daí se tem um sistema chamado marxista. Então, algumas ideologias de Marx eu quero mostrar para vocês terem conhecimento, ok?
Então, quando nós falamos de burguesia e proletariado, sabemos que burguesia são os ricos, os banqueiros, os empresários dos nossos dias, e o proletário são os trabalhadores assalariados, ok? Temos um outro conceito chamado fetiche. Fetiche para Marx é o fetiche do comércio. É você querer desejar um produto, desejar uma bolsa, uma roupa, um calçado, um automóvel, um imóvel. Então você deseja, você começa, você muitas vezes não tem dinheiro, mas você faz empréstimo, você entra em dívidas, você contrata agiota, você entra em grandes dívidas, entra até no consumismo, fica até doente, tem que se tratar, né? Porque consumismo é uma doença que está aí presente também. Por quê? Porque você deseja consumir, você teve um fetiche de ter aquele produto e você vai fazer qualquer coisa para ter aquela bolsa do shopping, aquele tênis de marca, aquele relógio de marca, aquele automóvel, aquela moto. Então isso é o fetiche. Não importa os meios que você vai se utilizar, o que você quer é aquele produto. Então aquele fetiche é como se fosse algo, um feitiço que entrou na sua mente e faz com que você faça de tudo para adquirir o produto. Então para Marx isso é o fetiche, ok? Temos também, como falamos de Marx, alienação. O que é alienação quando Marx aborda? Alienação é quando o trabalhador ele sabe que está sendo explorado pelo burguês, ele tem consciência que está sendo explorado, mas ele não faz nada para reverter esse quadro. Ele aceita todas as ordens, porque ele tem medo, ele teme perder o seu emprego. Então ele se torna um alienado. Então, muitas vezes ele vai fazer uma função que ele nem foi contratado. Muitas vezes ele recebe até menos daquilo que foi firmado, né, um acordo foi feito, ele recebe até menos, mas ele não questiona e trabalha até muito mais do que aquilo que ele havia é, predisposto a fazer, trabalha muito mais tempo para enriquecer o burguês, enriquecer o patrão dele, ele não questiona. Por quê? Ele tem medo, ele teme perder o emprego. Então é a questão que o Marx levanta do alienado, ok? A mais-valia. A mais-valia também é um conceito que Marx coloca, que é muito importante, porque é a exploração do homem pelo homem. A mais-valia faz com que você trabalhe muito mais do que você pode e você vai receber menos daquilo que você deveria receber. Então, mais ou menos assim, nós trabalhamos 8 horas por dia. O certo é nós trabalharmos 4 horas para receber as 8 horas. No pensamento de Marx é assim. Então, nós trabalhamos sempre a metade a mais do que nós deveríamos receber. Então, se nós trabalharmos 4 horas, esse salário que nós recebemos por 8 horas seria o salário das 4 horas. Então, se nós trabalharmos 8 horas, temos que receber o dobro. Então, Marx faz um cálculo no Capital, o livro que ele desenvolve, ele mostra essa situação, ok? Então, a mais-valia, eu sempre lembro assim, que nós lembramos das horas extras. Nas horas extras, o patrão te chama para trabalhar, você vai trabalhar mais tempo, ainda do que você já trabalhou às 8 horas, você vai trabalhar mais 2, 3 horas a mais. Ele está ganhando muito em cima do trabalhador e o trabalhador não vai ficar rico com as horas extras, mas o patrão vai ficar rico com o trabalho dele, ok? Então isso Marx vai abordar como a mais-valia. É, exército de reserva. Marx também aborda esse conceito de exército de reserva. Por quê? No sistema capitalista tem que ter o exército de reserva. Quem são o exército de reserva? São exército de desempregados. No exército de desempregados, exército que Marx coloca como exército de reserva. Por quê? Se você está ganhando um salário mínimo e você está reclamando, então tem uma fila, tem um exército de reserva aí querendo o seu um salário mínimo, ok? Então, você não quer trabalhar mais porque você está ganhando um pouco, mas tem um monte querendo o seu salário. Então, para o capitalismo tem que ter o exército de reserva. São esse exército de pessoas que estão desempregadas e eles até reduzem o salário deles para poder trabalhar, estar nesse ambiente capitalista, ok? Tudo bem, pessoal? Quero aí agradecer a atenção de todos vocês. Me aprofundei hoje aqui um pouco mais em Karl Marx e aguardo vocês uma próxima lição, um próximo assunto, ok? Estudem, pessoal, para nós estarmos cada vez mais aprofundados nessas questões políticas, né, que nós, a área de ciências humanas, aborda muito a questão política. Tchau, pessoal, até a próxima.